Se você tivesse bastante dinheiro para viver o resto da sua vida de uma forma muito confortável, sem precisar trabalhar, o que você faria em relação ao seu trabalho? E mais de 80% das pessoas que responderam a essa pesquisa na época, elas responderam que elas continuariam trabalhando mesmo assim. E as principais razões para essa resposta são que para se relacionar com outras pessoas, o trabalho é importante, para ter o sentimento de vinculação, para ter algo o que fazer, para evitar o tédio e para ter um objetivo na vida. Então a gente pode pensar que todos esses fatores que estão relacionados a essa resposta, eles dão mais ou menos uma noção para a gente de qual a importância do trabalho na nossa vida. Então, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente tem o que fazer, a gente evita o tédio e a gente tem um objetivo na vida relacionado ao trabalho também, além da vida pessoal. O Bill Gates, ele falava que até o ano de 2050, metade da população ativa no mundo estará atuando no teletrabalho. O que é teletrabalho, né? O conceito de trabalho flexível, ele pode assumir diferentes tipos de conotação, que pode ser local flexível, horário flexível ou contrato flexível. Então, haveria uma diversidade de arranjos combinando esses três tipos de flexibilidade e isso seria denominado de teletrabalho. O teletrabalho ele pode ser definido como um conjunto de atividades profissionais fora do escritório, fora da empresa, sem contato pessoal com os colegas de trabalho, mas com a possibilidade de se comunicar com esses colegas por meio de tecnologia de qualquer tipo, por exemplo, telefone, e-mail, reunião virtual, tudo isso. Isso é considerado um teletrabalho. Ele pode ser realizado online ou offline, mas ele se refere ao uso direto dos computadores. E, numa definição mais ampla, então, ele pode ser caracterizado quando os trabalhadores realizam todas ou grande parte das suas atividades em um ambiente fisicamente separado da empresa em questão, usando meios tecnológicos para sua realização, para se comunicar também com as outras pessoas do trabalho, certo? E qual que é a diferença do teletrabalho para o home office? Se tem diferença. O home office, ele vai se caracterizar pela inserção em um espaço sem tamanho ou propriedades definidas, destinado somente a atividades profissionais e localizado na residência do trabalhador. No teletrabalho, a pessoa ela pode estar na praia, fazendo o trabalho dela. Ela pode estar num café, ela pode estar num restaurante, ainda fazendo o trabalho dela. O home office, ele se caracteriza pela palavra home, que é lar. É você trabalhar exclusivamente em casa. E tem um autor, o Mendonça, que ele fala exatamente isso, que a nomenclatura do home office é utilizada exclusivamente para trabalho dentro da sua residência, mesmo que essa residência seja partilhada por outros moradores. Uma vez que a gente entende que o home office ele pode ser considerado uma maneira de redução de custos organizacionais, é importante que essa economia feita pelas empresas ela possa ser utilizada como um recurso para facilitar a adaptação do trabalhador no home office. Então, proporcionando uma menor influência no ambiente e na família, e ao mesmo tempo promovendo condições adequadas para o exercício da profissão. O home office ele pode trazer consequências negativas significativas devido à má adaptação a essa modalidade de trabalho, como uma falta de planejamento das atividades, a sensação de isolamento,
o distanciamento da empresa, que contribui para diminuir a segurança profissional dos trabalhadores. Então, as empresas elas podem ter uma economia trazendo essa modalidade de home office para o ambiente empresarial? Pode. Mas a empresa também deve contribuir para proporcionar um ambiente confortável para que o trabalhador exerça o seu trabalho. Não adianta falar, olha, você vai trabalhar em casa, se a pessoa vai para casa e tem 15 pessoas morando com ela, não tem um ambiente adequado, a internet não é estável, ela não consegue colocar as habilidades dela em prática dentro de um ambiente que não é favorável. Então, se uma empresa quer que o trabalhador exerça sua função direito, ela ajuda nisso também. Acho que é justo. A mulher, geralmente, ela pode optar por essa modalidade quando, por exemplo, no nascimento de filhos, e aí depois, mais tarde, retornar para o trabalho tradicional presencial na empresa. Por outro lado, alguns autores observaram que as mulheres que exercem o home office ou teletrabalho, elas tendem a ter mais dificuldade do que os homens para separar as atividades profissionais da rotina doméstica. Como consequência, elas também tendem a ser mais suscetíveis a perceber os custos pessoais, não somente os benefícios, mas o que tem de ruim também, associados ao teletrabalho na modalidade home office. Por exemplo, no esforço que essa mulher pode fazer de conciliar o papel profissional com o papel de mãe, essas mulheres raramente elas vão converter essa flexibilidade dessa modalidade com um trabalho com cuidado próprio, digamos assim, com cuidado pessoal. Então, raramente o tempo livre vai ser para essa mulher. Então, às vezes, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar de quem precisa ser cuidado, e aí não sobra tempo para cuidado pessoal. Porque, geralmente, elas acabam priorizando o trabalho e demandas familiares. Existe uma pesquisa feita por 3 autores, Golden, Sharma e Sardesmuk, não sei se estou falando certo, que foi feita com 417 teletrabalhadores em 2012 e home officers. E eles observaram que os principais efeitos positivos desse modelo de trabalho são a redução da pressão, a diminuição do conflito entre papéis de trabalho e maior autonomia. Em contrapartida, foram identificados, sim, efeitos negativos, como o aumento da ambiguidade profissional, a redução do suporte e do feedback. Isso a gente volta lá no comprometimento do trabalhador. Lembra das 6 propriedades que vão interferir no comprometimento do trabalhador com o seu trabalho, que é a necessidade de apoio e de feedback. Então, na modalidade do teletrabalho, do home office, existe essa pesquisa que identifica que tem uma diminuição no apoio e no feedback. Consequentemente, quando isso acontece, o trabalhador ele pode perder o seu comprometimento com o trabalho. Se ele está trabalhando, novamente, se ele está trabalhando e não está recebendo um retorno, um feedback, ele perde a vontade. Vai perdendo com o tempo, né? Então, dentro dessa pesquisa ainda, foram obtidos também alguns dados indicativos de que os sentimentos de solidão, irritabilidade, preocupação, culpa e estresse estavam associados aos impactos negativos do trabalho em home office. E obrigada por estarem aqui hoje. Essa live ela fica salva aqui no Facebook da Sojures e também lá no canal do YouTube. Então, se você perdeu um pedaço, se você não conseguiu assistir inteira, você pode assistir depois, que ela fica gravada, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a situação se normalize pra gente o quanto antes. Não se esqueçam que a pandemia não acabou.
ok? Quem puder trabalhar em casa, trabalhe em casa. Quem não puder, tome seus cuidados.